Amém, queridos, boa tarde. Realmente eu vou precisar muito de orações. Já quis me preocupar, mas lancei ao Senhor a preocupação, porque é bem difícil no sentido, porque minha mãe vai fazer 93 anos, e é como se você vai dirigindo um carro de 140, 150 e chega, aí bota para 5. Então é nesse rojão, né? Então é bem difícil, mas eu creio que já entreguei para o Senhor, já disse que eu vou matar um leão todo dia, não vou olhar para a manada, vou matar o leão do dia, em nome de Jesus, com Cristo, né? Gente, nós começamos uma palavra domingo passado com o tema de conselhos, né? De conselho de líder para líderes. E nós vamos dar continuidade, terminando hoje, se Deus permitir. Ontem, na mensagem do pastor Sandro no Expresso 2, para quem estava aqui, ele já falou sobre os cuidados pastorais. Ontem foi muito bom o Expresso 2, graças a Deus. E eu creio que foi muito edificante também. E agora, algumas coisas a gente vai repetir de ontem da mensagem do pastor Sandro, que nos abençoou tanto. Nós vamos dar continuidade falando sobre os erros dos pastores de Israel caíram. E por que ficou nas escrituras? Foi um erro do povo, dos pastores de Israel, caíram, né? Foram erros. Por que ficou nas escrituras? Ficaram nas escrituras esses erros? Porque para a gente não cometer mais, gente. A gente precisa pedir do Senhor, uma coisa é importante, a gente pedir de Deus uma coisa, um coração de um bom pastor. Tiago fala, vocês não têm porque não pede. Quando pede, pede mal. A gente tem que pedir, Senhor, me dá um coração de um bom pastor. O pastor Eibe era pastor, mas ele disse que não tinha um coração de um bom pastor. E aí ele orou ao Senhor. Deus, mas por que, Deus? Eu não tenho esse coração. Disse, porque você não me pediu. Pois eu peço, Senhor. Depois que ele disse que ele viu na casa de um pastor, a casa cheia de crente lá. Aí ele disse, pastor, estou com tanta pena do senhor. Sabe por quê, pastor? É tanto trabalho, né? Tanta gente aqui. Aí o pastor disse, eu gosto de sentir o cheiro das ovelhas. Pastor tem que estar com o rebanho, no meio do rebanho. Aí ele disse, vixe, então... Aí ele foi se examinar e ele viu que ele era pastor, mas ele não tinha um coração de pastor. E ele pediu, e hoje o pastor Eibe é conhecido nacionalmente e mundialmente como um pastor do amor. Gente, a gente tem que pedir. Então, aqui foi os erros que os pastores de Israel caíram. Ezequiel 34, se quiser acompanhar comigo, por favor. 34, versículo 2 a 5, diz, Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Veja só, aqui os pastores, eles se beneficiavam das ovelhas, do bem que as ovelhas traziam, né? Mas eles não tinham esse cuidado. E aqui Deus estava falando com esses pastores. Em Jeremias também, 50, versículo 6, o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Entende, querida? Então, vamos ver aqui os erros que nós não podemos mais cometer, que é os erros dos pastores de Israel. Eles cuidavam deles, primeiro erro, cuidavam deles mesmos, mas nunca tomavam conta do rebanho. Então, eles só pensavam em si.
A gente não pode pensar só em nós. Outra coisa, outro erro, eles bebiam leite das ovelhas, usavam a lã delas para fazerem roupas. Então, como eu já falei, eles se beneficiavam delas, mas eles não cuidavam delas. Só era só me dá, mas não tinha nada de cuidados. Outro erro, matava e comia as melhores, porém não cuidavam do rebanho. E outro erro, eles não tratavam as fracas. Gente, é tão importante a gente ter esse entendimento. Não vem ninguém perfeito, não vem ninguém que não tenha alguma área para ser trabalhada. Todo mundo que vem a Jesus, a igreja é cheia de ex-drogado, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-mentiroso e assim por diante, né? Ex-mexeriqueiros, assim, então a igreja é cheia, nós todos, a Bíblia diz, todos pecamos e carecemos da glória de Deus, precisamos de Deus, todo ser humano precisa de Deus. Então, só que esses pastores não tratavam as fracas. É tão importante a gente cuidar de ouvir elas, ouvir o problema dela e ajudar na fraqueza. A gente tem alguma área da nossa vida que ela é mais frágil. Então, às vezes, por essa área de fragilidade é que muitas vezes as pessoas caem. Tipo, gente, às vezes as pessoas que eram viciadas a drogas, elas caem nisso. Qualquer probleminha que ela sofre, a primeira coisa que ela pensa, na droga. A pessoa que é viciada em bebida, qualquer coisa que ela passa, ela pensa na droga. Então, porque era a parte frágil. Então, a gente tem que conhecer essas partes e cuidar, tratar as fracas, temos que tratá-las. Depois que você ouve, é importante você dizer, isso aqui era a sua parte frágil. Confirma. Então, a partir de hoje, nós vamos estar orando e a partir de hoje não é mais sua parte frágil. Vamos declarar que ela é uma parte forte. Você não cairá mais. Eu tinha uma parte fraca. Você sabe qual era? Roubo, gente. Eu não tinha necessidade, mas eu tinha uma situação que eu chorava muitas vezes, dizendo, Deus, me lembro que lá em Itaituba, eu olhando para o rio Tapajós, olhando para uma árvore bem grande de castanheira, e eu falando essas palavras, eu nunca tinha ouvido o evangelho. Eu falei, Deus, me liberta ou me mate, porque eu sei que tu é real. Eu sei que se esse rio tão lindo, de águas azuis, existem, é por causa que tem um soberano. Então, eu olhava para o céu e eu chorava, me tire, ou me liberte ou me mate. Mas eu nunca tinha ouvido o evangelho. E sabe, foi uma parte frágil. Quando eu aceitei Jesus, eu fui tão liberta. Sabe, fui tão liberta que Deus sabia o tanto que eu desejava ser liberta. Então, queridos, saiba, conheça o estado das suas ovelhas, diz a palavra de Deus em Provérbios, cuida bem do seu rebanho. Outro erro, eles não curavam as doentes. Gente, é tão triste, é como se você vê uma pessoa da sua casa doente, você entra e sai e não diz o que é que você tem. Isso ignora a pessoa. Isso dói. Poxa, ele não está vendo que eu estou doente, nem pergunta o que é que eu estou sentindo. É importante. Então, você e eu, como os pastores, que o pastor, líder de célula é um pastor, nós devemos curar essas pessoas doentes. Ouvir, entrar em contato, gente. Toda vez que faltar na igreja, não fica perguntando por quê ou em quê. Só dá um bom dia, manda um versículo e diz, estou orando por você. Aí qualquer coisa, fale comigo. Depois, com o tempo, senti sua falta. Tá tudo bem, está precisando de oração, está precisando de alguma coisa. Se oferecendo e sempre dizendo, sabe por que eu pergunto? Porque você tem muito valor. É por isso que eu pergunto. Mas é importante a gente ouvir, gente. Adoece, tem quantas e quantas pessoas
que ficaram mais feridas porque adoeceram, morreu alguém da família, e o líder não disse nada, não visitou, não orou, não falou nada. Então isso fere as pessoas, tá? Então isso é um erro se a gente não curar as doentes, temos que curar as doentes. Outro erro, não fazia curativos nas machucadas. Elas estavam feridas lá, eles não iriam lá fazer curativos. Isso é importante, está falando de cuidados pastorais, porque elas vêm feridas. O mundo fere, as pessoas vêm carentes de amor. A igreja, ela a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. A igreja é a esperança, Cristo na igreja, através da igreja é a esperança para o mundo, gente. Então, por isso que nós não podemos cair nesse erro de não curar as que estão machucadas. E a gente é curada quando a gente ouve. Depois que você ouve, tantas mazelas, tanto, você ouve até o fim. Aí você aplica o remédio, dá versículos para ela ler. Olha, a Bíblia diz isso, medite nisso, vamos orar agora pela sua cura, você vai estar curado. Gente, não só ouça e fique calados. Leve a palavra, que é ela que cura. É ela que cura, senão você vai ficar todo o tempo só dando conselhos. Conselho as pessoas esquecem, elas não esquecem a palavra. Outra coisa aqui, outro erro, não iam atrás das que se desviavam e nem procuravam as que se perdem. É importante, gente, a gente ir atrás. Dá uma olhadinha nos membros do seu life group que não estão mais indo, que pessoas que eram convidadas, que eram visitantes, tem uma relação lá para você entrar em contato com ela, para ir atrás dela, procurar, se desviar, vai atrás. Nós temos testemunho, pastor Eibe, no livro de Fator Barnabé, os soldados feridos. Não, acho que é Fator Barnabé. O pastor Eibe conta os testemunhos, é Fator Barnabé, de discípulos que hoje são pastores de estado, sabe como eram pessoas que promíscuas. Ele ia atrás, cheio de mulheres, abraçado um lado, outro do outro. Ele, meu irmão querido, paz do Senhor. Então aí ele puxava o irmão de lado aqui. Vem aqui, pastor. Ah, eu prometo que domingo eu vou. Então, ele tinha aquelas atitudes para poder dizer, cala aí, para a turma não ouvir. Mas o pastor ele perseverava com muito amor. Ia lá na casa dele. Ia atrás na casa. Ele já lá arrasado, achando que não tinha esperança, não tinha jeito. O pastor Eibe ia lá e dava essa palavra. Gente, nossa liderança é muito exemplar. São liderança que realmente nós estamos num legado, debaixo de um legado de pastores que amam e valorizam as ovelhas, tá? Outro erro, eles não tratavam as ovelhas com violência, eles tratavam as ovelhas com violência e crueldade. Quantos e quantos líderes dá cada lapada, deu uma lapada. Gente, não é vantagem não. Sabe, porque as pessoas já receberam muito lapadas lá no mundo, muito falta de amor, foram desvalorizadas, foram humilhadas, que só feriram, e a gente dá lapadas. Então, isso não é vantagem, não é o nosso estilo. Pede de Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? E aí, vamos tratar essas ovelhas com amor, em vez de violência, em vez de crueldade, de falar duro, de ferir mais. Tá? Esse é o nosso legado. Agora, veja só, querido, os resultados que tiveram esses pastores por falta de cuidados. Tem uma coisa importante no versículo 5 que nós lemos, começa dizendo, por não ter pastor. No versículo 5 nós lemos aí de Ezequiel 34. Isso é tão sério quando nós não fazemos nossos deveres como líderes, querido. O rebanho é considerado como quem não tem pastor. Tem líder que só está no nome. Nós temos que arregaçar as mangas. Deus confiou. Gente, se você é um líder de célula, de life group, e você que está aqui se preparando para isso, sabe, Deus confiou tesouros nas suas mãos.
São pérolas que ele vai perguntar: cadê? O que é que você vai dizer? O que é que a gente vai responder? Então, vamos levar isso a sério. Então, que o nosso Deus nos desperte, né, para que nós possamos obedecer à santa palavra de Deus, de não cair nesses erros que caíram os pastores de Israel. Agora, veja só, qual o resultado? Primeiro, as ovelhas se espalharam. Por não ter pastor, as bichinhas foram embora. Ovelhas gostam de rebanho. Elas gostam de rebanho. É normal, ovelhas sempre andam em rebanho. Então, quando não tem pastor, elas vão uma para o lado, outras vão para o outro, se espalham. Outro resultado, os animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. Nós podemos ver o exemplo de Davi, em 1 Samuel 17, 5-8. O que fez Davi? Davi, ele foi fiel no rebanho do seu pai. Ele foi fiel no rebanho, ou seja, na roça. E da roça, por ele ser fiel, roça com R, ele foi para o outro R, que é o reino. Se você for fiel no pouco, saiba de uma coisa: Deus vai te levar por muito. Deus quer ver só o nosso coração. Davi, quando as feras vinham, leões, ursos, ele enfrentava, ele brigava. Você não vai deixar, representa o diabo. Muitas vezes é obra do diabo, a gente tem que brigar espiritualmente, muitas vezes pelas nossas ovelhas. Em nome de Jesus eu repreendo. Se a pessoa é oprimida, a pessoa está sempre caindo naquele pecado, ela precisa de uma libertação, mas precisa da gente cobrir ela de oração. Tá? Então, Davi, ele brigava mesmo. A Bíblia diz que ele rasgava a boca do leão. Olha que força, sabe por quê? Porque é poder. O poder que você tem é para rasgar a boca de leões. É para você estraçalhar de ursos que representam o diabo. Mas não é para você deixar que elas sejam devoradas pelos leões e pelos ursos. Davi fez isso. Por isso que ele saiu da onde? Da roça para o reino. Vamos repetir? Ele saiu da roça para o reino. Você quer sair da roça? Do nível que você está? Então, seja fiel com o pouco. Olha só, aquele menino reprovado, aquele que estava na roça e os outros em casa, foi o que foi escolhido por Deus. Porque lá na roça ele foi fiel no pouco, com o rebanho das ovelhas do pai dele. Nós somos pastores das ovelhas do nosso Pai que está no céu, tá? Outro resultado que tiveram por falta de cuidados. As ovelhas do Senhor andaram perdidas pelos morros e pelas montanhas. O que isso quer dizer? Quando a todo ser humano há uma necessidade de adorar algo. Deus deixou um vazio no coração para o Espírito Santo. Então, quando a pessoa se desvia, eles procuram qualquer coisa para adorar. Eles vão, os montes, montanhas, é atrás de ídolos. Elas foram adorar. Fulano nem conheceu Deus, está na macumba, sabe por quê? Está na montanha. Porque precisa de pastor ir atrás. Precisa de pastor ir lá. Tá, queridos? É importante. Olha, o nosso pastor, o pastor Eibe, ele ia na favela. Ele ia na favela e foi um irmão que já está com Jesus. Um dia a pastora estava orando e disse: ô Eibe, eu estava orando e eu contemplei uma nuvem escura aqui para o lado onde eles chamavam, não estou lembrada, bairro popular, para não chamar favela, né? Aí ele disse: eu vi uma nuvem escura, como se fosse no rumo da casa do irmão Marcelo. Pois vamos lá, meu amor, vamos. Se foram, chegaram lá, sabe o que aconteceu? O que é que tinha acontecido? Ele tinha botado uma corda, ele estava pendurado na corda. Ele correu, segurou e a pastora Andréa cortou a corda. Entende, gente? Isso é importante. E esse homem está com Jesus. Ele morreu na pandemia, ele está com Jesus. Então,
nós temos que, não podemos deixar, nós temos que brigar, gente. Ele foi promovido para o céu, mas alguém foi atrás e valorizou. E ele dizia, aquele dali, eu me lembro ele bêbado na igreja, o pastor Ebe ia buscar ele, eu lembro lá no pátio, ele dizendo, olha, aquele dali, ninguém confia em mim, ninguém acredita em mim. O pastor Ebe estava dando o Tadel, mas ele sim, ele confia em mim. Ele acredita em mim. Entende, gente? Porque as pessoas precisam que a gente ame. A gente tem que dizer, Senhor, está aqui para o Senhor amar através de mim. Senhor, eu quero amar suas ovelhas. Eu quero, Senhor, me ajude. Nós temos que pedir isso do Papai do Céu, queridos. E Deus já nos deu. Se a gente pedir, Ele nos dará. Então, veja só. Outro resultado, as ovelhas andam espalhadas por toda parte. Ninguém a busca, ninguém procura encontrá-las. A Bíblia diz em Mateus 7,7, pedi, aí ele diz, dá-se-vos-á. Batei e a porta abrir-se-á. E se você buscar, você vai achar. Tudo que você buscar, você acha. Depende de perseverar. Se você for atrás, você vai encontrar. Então, que o Senhor nos dê essa graça de fazer isso. Agora, o que vai acontecer com esses pastores? Gente, o próprio Deus, desde o início de Gênesis, a Bíblia diz que ele falou para Caim, Caim, cadê seu irmão? Deus um dia vai perguntar, cadê fulano? Então, que a nossa resposta, o Senhor está aqui. Está aqui. O Senhor chama a atenção dos pastores. Escutem, olha o que vai acontecer. O que eu, o Senhor, estou dizendo. E diz ainda, é melhor vocês me escutarem. Olha só. Por não ter pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Olha só, Deus lamentando. Queridos, nós não podemos ser líder de life group só no nome. Nós temos que ser corajosos para brigar no mundo espiritual por esses tesouros que Deus nos deu. Nós não podemos olhar para ninguém, do homem mais influente do Estado, valorizar esse homem e desprezar aquele que trabalha no lixo, carregando lixo, colhendo lixo. A gente não pode. Aquele que faz reciclagem, eles são tão importantes perante Deus. Outra coisa é que os meus pastores não foram procurá-los. Então, outra coisa que Deus está lamentando, meus pastores, que eu escolhi, eles não foram procurar essas ovelhas. Então, queridos, isso é importante. Eles estão cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Outra observação aqui, outra coisa que acontecerá. Eles serão reconhecidos por Deus por não estar cuidando das ovelhas, mas cuidando de si mesmo. Sempre pensando em si, de querer, não é errado. Uma vez o pastor Ebe falou o seguinte, que ele queria ser o terceiro. Ele ia mandar fazer uma camisa e dizendo assim, eu sou o terceiro. Aí quando as pessoas perguntassem, o que quer dizer eles? Primeiro é Deus, segundo é os outros e eu sou o terceiro. Sabe, queridos, aqui Mateus 22, 37 a 39, a palavra de Deus diz, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e maior mandamento. E o 39 diz, o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Se coloque, Pai, eu quero que o Senhor me use. Está aqui meu coração para amar verdadeiramente, como o salmista orou, Senhor, tira de mim a mentira e a falsidade. Falsidade não é para nós, tá? Não é para nós. O que a gente tem que conversar, conversa na frente.
mas não nada nas costas, tá, queridos? Agora veja só, para nós terminar, a recompensa que receberemos do Supremo Pastor. Qual recompensa? Quando o Supremo Pastor se manifestar, 1 Pedro 5,7, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o brilho. Olha só, gente. O Supremo Pastor quer dizer, é aquele que está mais alto, aquele que está mais elevado, é o pastor dos pastores. Ele vai se manifestar. Ele vai aparecer, ele vai chamar você, Diego, e ele vai dizer, vem receber sua recompensa. Sabia que ele vai chamar pelo nome, vai honrar você e vai te dar a sua coroa, que diz que nunca vai perder o brilho. Essa coroa que nunca perde o brilho, querido, porque não vai criar ferrugem, não vai estragar, é algo especial para quem busca o Senhor, né? Isso é tão importante a gente entender. Deus nos escolheu para essa missão tão linda. Outra recompensa, Apocalipse 22:12, diz o seguinte: eis que eu venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Querido, tudo que você faz no reino de Deus está contando. Você não vai perder suas horas extras. Deus é fiel, ele não enrola ninguém. Aquilo que você vem cedo, aqui tem gente que chega às 14 horas para ensaiar, né? Eu sei que não é fácil, estão investindo dinheiro, estão investindo tempo, não é fácil, mas sabe de uma coisa, nenhum trabalho seu é em vão. Deus vai pagar todas as suas horas extras, em nome de Jesus. Agora eu queria convidar você para a gente ficar de pé e pedir o nosso amigo Espírito Santo. Gente, é você que vai orar. Se você percebe que não tem um coração de um bom pastor, que não é misericordioso, que de verdade não ama de verdade, você ter essa oportunidade agora. Você pode pedir, Senhor, estou aqui, me ajude, me dê esse coração para me cuidar bem. Cuida bem. Você, eu não sou líder de Life Group ainda, mas você vai ser. Mas você já vai ser um líder, um discipulador, que já é um pastoreio. Então pede do Senhor, Deus, me dá esse coração. Porque isso é tão importante, queridos. E Deus vai te dar esse coração. Vai te dar no seu coração esse talento que Ele já te deu. As habilidades Ele te deu, gente, é só para servir o reino dEle. Aleluia. Tudo é para servir o reino de Deus. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, essa advertência. Senhor, nós não queremos que essa palavra caia, ó Deus, numa terra entre espinhos, ou numa terra, Senhor, onde há muitas pedras. Senhor, ou na beira do caminho, onde as aves do céu vêm colher, vêm comer. Senhor, nós queremos que essa palavra caia em nosso coração. Faça a sua oração, queridos. Faça a sua oração. É você que tem que pedir, Senhor, me dá esse coração de um bom pai espiritual. Pede esse coração, Senhor, me dá um coração de uma boa mãe espiritual, que ame, sem interesse pessoal, mas de querer ver a pessoa bem. Senhor, nós estamos aqui, nós queremos, Deus, no nome de Jesus. Pedir que o Senhor nos dê. Nós clamamos pelo Senhor, nos dê um coração de bons pastores. Queremos, Senhor, como obedecer aqui, diz aqui em Mateus 22, 37 a 39. Amar o Senhor sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E queremos amar o próximo, Senhor, como a nós mesmos. E nós queremos, Senhor, dizer para o Senhor, eis-nos aqui. Faça de nós o teu querer. Queremos ser canais, queremos ser pastores, que cuide, que valorize, que ame verdadeiramente cada pessoa que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Amém.